Olá! Evidências sugerem que desde de milhares de anos atrás até os dias atuais, a humanidade tem avistado e convivido com um dos maiores mistérios que permeiam a nossa história: OVNIs e seres alienígenas. Meu Deus, será que estamos sendo somente observados por eles? Ou há algo ainda mais sinistro por trás disso? Para muita gente, nem um nem outro, pois são céticos quanto à existência de vidas alienígenas. Entretanto, para uma boa parte das pessoas no mundo, são claras as evidências, e elas falam por si. Hoje, irei viajar com você por alguns lugares onde esses tipos de evidências têm voz, mesmo que uma voz silenciosa, só esperando para ser ouvida e interpretada. 19 de maio de 1986, início da noite de uma segunda-feira, que parecia ser como outra qualquer. Por volta das 20h50, o operador da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, Sérgio Mota da Silva, primeiramente pediu ao comandante Alcir, que viajava com o então presidente da Petrobras, Coronel Osiris Silva, que fizesse uma busca visual de um ponto luminoso que ele acabara de avistar. Alguns minutos depois, o comandante retornou a Mota, dizendo que estava avistando tal luz. Numa entrevista posterior, o comandante Alcir teria afirmado: Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada. Quando então nós informamos ao controle São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Em seguida, Mota entrou em contato com a SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília, com um relato bastante interessante. Ouça isso. Eu tô vendo agora aqui, cara, um objeto aqui no meu setor sudeste, mais ou menos, amarelado. A comunicação entre eles pelo rádio se estendeu por mais de 1 hora. O centro em Brasília também detectou algo estranho nos céus de São Paulo, por meio dos radares, claro. Havia momentos em que o objeto sumia do radar, mas reaparecia em outros. Aqueles avistamentos não ficaram restritos para funcionários do aeroporto e nem para os pilotos comerciais. Por volta das 21h, cadetes e oficiais da Escola de Especialistas da Aeronáutica, situada na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, e também um grande número de cidadãos civis testemunharam algo sem explicação. Acima de suas cabeças, nos céus da região, foram avistados cerca de 21 objetos luminosos, voando de forma organizada. Os relatos foram surgindo em massa, e não só partindo do interior de São Paulo, como também dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Pilotos da FAB foram enviados para interceptar tais objetos, caso fossem mesmo o que estavam pensando. E conforme relataram mais tarde, durante o processo de interceptação, quando eles tinham contato visual dos alvos, os radares não demonstravam nada. Quando o radar detectava algo, eles não conseguiam avistar os objetos no ar. Aquela noite ficou conhecida no Brasil como a Noite Oficial dos OVNIs. Após aquela noite, oficiais das Forças Armadas participaram de uma coletiva de imprensa e confirmaram os relatos de 21 OVNIs, que sobrevoaram as regiões brasileiras citadas durante cerca de 3 horas. Este é só um dos casos famosos que ocorreram no Brasil. Há também outros que ficaram conhecidos não só por aqui, como também no exterior, como foi a Operação Prato, no Pará, nos anos de 1970, onde inclusive houve pessoas feridas e precisou de intervenção de pessoal da aeronáutica. Tivemos também o caso que ficou conhecido como o ET de Varginha, que recentemente foi retomado por alguns ufólogos brasileiros que têm certeza
de que este caso ainda não foi completamente esclarecido e que o Exército estaria ainda escondendo informações. No Brasil, há também casos interessantes sobre abduções, assim como ficamos sabendo de outros que ocorrem nos Estados Unidos e em outros países. Aqui, por exemplo, um dos casos mais famosos é o de Antônio Vilas Boas, que na década de 1950 era um pequeno agricultor em São Francisco de Sales, no interior de Minas Gerais. O ano era 1957. Antônio estava com 23 anos, depois de presenciar com seus irmãos uma estranha luz forte e brilhante na fazenda. Numa noite em que trabalhou sozinho, Antônio não só testemunhou o fenômeno enquanto estava na lavoura, como também foi transportado para o interior da nave, como ele mesmo afirmou mais tarde em diversas entrevistas que deu. Antônio disse que as criaturas tinham no máximo 1,60 de altura e que vestiam roupas estranhas, trajes bastante justos, feitos de material grosso e acinzentado, mas macio, tendo tiras pretas em algumas áreas. Ele disse que os seres usavam um tipo de capacete rígido, reforçado ainda na altura do nariz. Os capacetes só não cobriam a área dos olhos, que estavam protegidos por um tipo de óculos. Ele se lembrou de estar em uma pequena sala quadrada, sem nenhum tipo de móvel que pudesse definir. Completamente acordado e sem poder se mexer, ele disse que seus sequestradores se comunicavam entre si, mas os sons que faziam eram totalmente indecifráveis. Ele disse que se parecia com o som de alguns animais, com um leve tremor no final das falas. Em dado momento, os seres o deixaram completamente nu e ele tentava gritar para que não fizessem aquilo. Os seres o olhavam e, segundo Antônio, era como se o pedissem para ficar tranquilo, que nada de ruim iria acontecer a ele. Então, a ele foram acoplados tubos por meio do que pareciam ventosas em ambos os lados do queixo, de onde foi extraído um pouco de sangue do lavrador. Ele disse que hora nenhuma sentiu dor, mas era algo próximo a uma leve queimação. Algum tempo depois, ele já se encontrava sozinho em uma outra sala, e foi quando um ser de aparência feminina surgiu. Sim, Antônio teve o que a ufologia classificaria como CI7, ou contato imediato de 7º grau, quando há uma relação íntima entre o humano e o ser extraterrestre. Após o encontro íntimo, Vilas Boas teve suas roupas devolvidas e, após fazer um pequeno tour no interior da nave, os visitantes abriram a porta e o indicaram a saída. O lavrador simplesmente acompanhou a nave, que subiu rapidamente ao céu e desapareceu. E esta foi a última vez que ele a viu. Eram cerca de 5h30 da manhã quando ele voltou para o seu trator. E foi quando ele descobriu que os cabos da bateria estavam desconectados. Depois desse suposto contato com alienígenas, foi relatado que Antônio Vilas Boas sofreu de condições como sonolência excessiva, lesões cutâneas, dores no corpo, náuseas, perda de apetite, dores de cabeça e ardência nos olhos. Sintomas parecidos com os de envenenamento por radiação. Os dois relatos anteriores, como vimos, aconteceram no Brasil e possuem um significado bastante forte. Estamos sendo observados e, mais ainda, estamos sujeitos a testes biológicos, talvez até contribuindo para dar origem a seres híbridos, pois, de acordo com os relatos de Vilas Boas, sua parceira alienígena teria apontado para a própria barriga após o contato com os dois. Antônio Vilas Boas faleceu em 1991, aos 56 anos, vítima de problemas cardíacos. Ufólogos mais exigentes dizem não haver como confirmar os relatos do ex-lavrador, enquanto outros dizem que o caso dele é 1 em 1 milhão. Sobre os resultados dessa relação insólita,
jamais saberemos o que aconteceu. Bom, a renomada escritora Raquel de Queiroz, falecida aos 92 anos de idade em 2003, também tinha uma história interessante e real sobre avistamento de um OVNI. Em 1960, a escritora teve uma experiência única ao avistar um OVNI em sua fazenda batizada de Não Me Deixes, no distrito de Daniel de Queiroz, em Quixadá, no estado do Ceará. O relato dela foi publicado na revista O Cruzeiro, em 4 de junho daquele ano. Raquel descreveu a luz como uma enorme bola laranja luminosa, cercada por um halo luminoso e nevoento. Em suas próprias palavras, essa luz variava em intensidade, velocidade e aparência, sempre se movendo horizontalmente no céu. Durante mais de 10 minutos, ela e cerca de 20 outras pessoas testemunharam o fenômeno. Trabalhadores que chegaram para o serviço na manhã seguinte, morando a alguns quilômetros de distância, também relataram ter visto o mesmo objeto. Embora Raquel tenha sido cautelosa em não afirmar categoricamente que se tratava de uma nave espacial alienígena, pois até então era bastante cética quanto a isso, ela estava convencida de que não era algo natural ou um avião. Segundo disse a escritora, dentro daquilo, animando aquilo, havia uma coisa viva, consciente. Este avistamento, juntamente com o posterior caso Barroso, em 1973, trouxe destaque à cidade de Quixadá, no sertão central do Ceará. O caso Barroso, por exemplo, envolveu o agricultor Francisco Barroso, que foi atingido por um raio de uma nave alienígena e teve regressão mental após o contato. Desde a década de 1950, Quixadá tem sido palco de inúmeros relatos de avistamentos, abduções e outros contatos extraterrestres, intrigando pesquisadores e entusiastas da ufologia. O caso Barroso é outro interessante caso que poderemos trazer aqui no canal. Basta deixar aí nos comentários que quer saber mais sobre este e outros casos interessantes sobre a ufologia no Brasil. Combinado? O historiador social brasileiro professor Tácito Rolim, da Universidade Estadual do Ceará, fez uma vasta pesquisa a respeito dos avistamentos e relatos feitos no estado entre os anos de 1956 e 1959 e chegou a conclusões interessantes. Ele tinha um objetivo específico: investigar relatos sobre a suposta explosão de uma bomba atômica no Nordeste, descrita de forma muito breve em livro do historiador pernambucano Leôncio Basbaum. Durante a pesquisa, ele encontrou nos jornais quase 50 relatos de acontecimentos estranhos e que causaram medo na população cearense. Aparições de objetos luminosos, clarões, estrondos e tremores de terra. Ele disse que em todo o estado do Ceará aconteceram episódios envolvendo principalmente objetos luminosos. Outra coisa que ele notou foi que isso não foi só no Ceará, mas em várias partes do mundo no final dos anos 50. Era um fenômeno mundial. Na pesquisa, Tácito concluiu que o período foi a era dos discos voadores. Ele incluiu dados do relatório do projeto Blue Book da Força Aérea dos Estados Unidos, que compilou os relatos de pessoas que avistaram OVNIs e também objetos voadores entre 1947 e 1969. Quando o projeto Blue Book foi descontinuado, ainda em 1969, de um total de mais de 12.600 relatos, cerca de apenas 700 sobraram sem identificação ou qualquer explicação plausível. E apesar dessa descontinuação, os relatos não pararam de acontecer, oficialmente ou não. O fato é que no mundo inteiro, desde então, inúmeros relatos continuaram a acontecer, entre avistamentos de objetos voadores não identificados, como também de seres humanoides e até de casos de abdução.
Em 19 de setembro de 1976, ocorreu o incidente do UFO de Teherã, como ficou conhecido, um avistamento de um objeto voador não identificado por radar e visual sobre Teherã, a capital do Irã. Durante o incidente, 2 caças F-4 Phantom II da Força Aérea Imperial Iraniana, enviados individualmente para realizarem uma interceptação, relataram perda de instrumentação e comunicação ao se aproximarem do objeto. Esses sistemas foram restaurados quando eles se afastaram do objeto. Um dos aviões também relatou uma falha temporária no sistema de armas, enquanto a tripulação se preparava para abrir fogo. O comandante do esquadrão da Força Aérea Imperial Iraniana, Major Parviz Jafari, adquiriu bloqueio de radar em um objeto a uma distância de 27 milhas náuticas, aproximadamente 50 quilômetros, e comparou o tamanho do objeto ao de um Boeing KC-135 Stratotanker. À medida que ele se aproximava do objeto, que Jafari descreveu como possuindo luzes intensas, vermelhas, verdes, laranjas e azuis, tão brilhantes que não conseguia ver o corpo do objeto. O sistema de comunicação do seu avião desligou. Ao tentar disparar um míssil AIM-9 Sidewinder, guiado por infravermelho, seu equipamento também desligou, retornando ao normal somente após seu jato se afastar do objeto. Jafari mais tarde disse que ficou surpreso com um objeto redondo que saiu do objeto principal e começou a vir direto em sua direção a uma alta velocidade, quase como se fosse um míssil. No entanto, ao tentar disparar de repente, nada estava funcionando. O painel de controle de armas estava desligado e ele perdeu todos os instrumentos e o rádio. Quando ele conseguiu se comunicar com o controle de tráfego aéreo, Jafari recebeu instruções para retornar. Enquanto fazia isso, ele olhou para a esquerda e viu a coisa principal em forma de diamante lá em cima. E outro objeto brilhante saiu dele e seguiu diretamente em direção ao solo. Palavras do major. Esperando uma explosão que não ocorreu, ele afirmou: pareceu diminuir a velocidade e pousar suavemente no chão, irradiando uma luz brilhante e intensa. No dia seguinte, Jafari e o seu oficial de armas voaram de helicóptero até a área onde a luz supostamente atingiu o solo, mas não encontraram nada. Os moradores das casas próximas relataram apenas ter ouvido um barulho alto e um flash de luz durante a noite. Em junho de 2023, o oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-oficial de inteligência David Grush afirmou publicamente que oficiais lhe confidenciaram que o governo federal dos Estados Unidos mantém um programa de recuperação de OVNIs altamente secreto e que o mesmo possui espaçonaves não humanas e seus pilotos mortos. Durante a audiência para o Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, Grush reafirmou suas reivindicações sob juramento, juntamente dos pilotos de caça Ryan Graves e David Fravor, que trouxeram relatos sobre encontros com OVNIs por pilotos de caça da Força Aérea dos Estados Unidos. Em seu testemunho, Grush afirmou que não poderia elaborar publicamente alguns aspectos de suas alegações, mas se ofereceu para dar mais detalhes aos representantes em uma reunião fechada, por envolver informações classificadas. Nesse contexto, tanto a NASA quanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos emitiram declarações dizendo, respectivamente, que nenhuma evidência de vida extraterrestre foi encontrada até o presente momento e que não há informações verificáveis sobre a posse e engenharia reversa de quaisquer materiais ou aeronaves extraterrestres. David Grush é um ex-oficial de inteligência que
que desempenhou um papel significativo na discussão sobre OVNIs e fenômenos anômalos inexplicados nos Estados Unidos. Mas assim mesmo encontra obstáculos moralmente insuperáveis ao buscar confirmação nos órgãos que poderiam dar ainda mais credibilidade aos seus relatos. Enquanto milhares de relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados são ouvidos e desacreditados, em muitos casos, como é que ficam as evidências que podem provar que seres de outra dimensão ou planeta estiveram aqui em solo terrestre. Por mais que ufólogos tentem compreender e relacionar suas suspeitas, uma parte da ciência diz que elas ainda são insuficientes para confirmar tal dedução. Uma ocorrência que até hoje provoca curiosidade é o sinal UOL. O sinal UOL foi um forte sinal de rádio recebido em 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos. Esse radiotelescópio era usado para apoiar a pesquisa por vida extraterrestre. O sinal, aparentemente, veio da direção da constelação de Sagitário e trazia as marcas esperadas de origem extraterrestres. O astrônomo Jerry Ehriman descobriu essa anomalia alguns dias depois, enquanto revisava os dados registrados. Ele ficou tão impressionado que circulou a leitura na impressão do computador e escreveu o comentário "Uou!" ao lado, o que acabou batizando o evento. A sequência de sinais durou 72 segundos, durante os quais o Big Ear foi capaz de observá-la, mas nunca mais foi detectada. Muitas hipóteses foram criadas para explicar a origem do sinal, incluindo formas naturais e feitas por humanos, mas nenhuma delas explicou adequadamente o sinal. Embora o sinal UOL não tivesse modulação detectável, que é a mesma técnica usada para transmitir informações através de ondas de rádio, ele continua sendo o candidato mais forte para uma transmissão de rádio alienígena já detectada. Porém, esse enigma cósmico permanece como um dos maiores mistérios da astronomia, provocando especulações e teorias ao longo das décadas. Para a comunidade ufológica e científica, o sinal UOL representa uma das melhores evidências de uma possível comunicação extraterrestre, embora sua origem ainda permaneça desconhecida e não menos intrigante. Todos esses eventos nos levam a perguntar o que era o objeto gigantesco detectado em nosso sistema solar em 2017 e que foi batizado com o nome de Oumuamua, que quer dizer mensageiro de muito longe, na língua havaiana. Uma coisa é certa, ele não pertence ao nosso sistema e, de qualquer forma, foi um forasteiro que visitou os vizinhos do Sol. Muitos cientistas defendem a tese de que se trata de um enorme asteroide e que, graças a muitos fatores, não tinha a Terra no seu caminho. Já os mais otimistas, em relação à vida extraterrestre, colocaram na mesa de que poderia se tratar de uma nave-mãe. O que você acha que era? Diz aí nos comentários sobre o que você pensa a respeito da vida fora da Terra e se eles teriam mesmo a capacidade de nos visitar. Por hoje eu fico por aqui. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.